as vezes que nos reunimos para louvar, exaltar, bendizer aquele que é digno de receber da minha e da tua parte toda adoração, toda exaltação e todo louvor. Nessa noite eu já quero agradecer a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo por mais uma oportunidade, por ser o centro da minha vida, por estar em todos os momentos comigo. Ao meu pastor Jaime, mais uma vez o meu carinho, agradecimento e pelo seu investimento em mim, no meu ministério. A minha esposa que está em casa não pôde vir, mandar um abraço. Está lá com meu filho Samuel. Quero mandar um abraço e um beijo para ela também. Glória a Deus. Quero te convidar nessa noite a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu, de capítulo 1, a partir do versículo número 2. Se o culto acabasse agora, eu estaria satisfeito por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por todos os louvores, por todas as oportunidades. Glória a Deus. Livro de Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Capítulo 1, a partir do versículo número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeis muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subir o monte e trazei madeira, e edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Aleluia. Podem tomar assentos, glorificando o nome desse Deus. Aleluia. Me permita, nessa noite, como é de costume, voltar um pouquinho no tempo, criar um cenário profético, para que eu possa ser profeta na tua vida essa noite, para que eu possa profetizar algo da parte de Deus para nossas vidas. Pois bem, a Bíblia diz que era do intuito de Davi, era do coração de Davi, criar uma casa para o nosso Deus, porque Davi pensou um dia e observou que Deus sempre andou de lugar em lugar, andando em tabernáculo, e não tinha uma casa fixa. E foi do coração de Davi surgir um projeto para edificar uma casa a Deus. Mas Davi não pôde dar continuidade a esse projeto, e ele vai dar assim a missão para que o seu filho Salomão continuasse esse projeto. E Salomão vai dar início a esse projeto, e Salomão vai terminar esse projeto. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 2. A Bíblia diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, por
porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Aleluia, que maravilha saber. Quando Salomão termina de edificar o templo, quando Salomão termina de edificar a casa, a Bíblia diz que a glória do Senhor, a manifestação do poder de Deus habitou aquele lugar, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Mas o tempo vai se passar, Salomão já não está mais reinando, e do outro lado há rumores de um imperador que está conquistando muitos territórios, conhecido como Nabucodonosor. E Nabucodonosor está assolando as nações. Por onde ele passa, ele faz estrago, ele destrói. E a próxima nação que Nabucodonosor irá destruir será Jerusalém. E quando ele vem a Jerusalém, ele sitia a cidade. Quando ele sitia a cidade, por quase 3 dias, ele consegue entrar no coração da cidade. Quando ele entra em Jerusalém, Nabucodonosor destrói toda a cidade. Não bastasse isso, ainda leva o povo cativo para a Babilônia. E não bastasse isso, ele destrói a casa de Deus, destrói o templo e leva os utensílios da casa de Deus. Pois bem, o tempo vai se passar. Isaías vai profetizar 200 anos atrás. Isaías agora vai profetizar acerca de um rei chamado Ciro. Glória a Deus. Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo funda-te. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. 200 anos atrás, Isaías está profetizando acerca de um rei que ainda irá nascer. E quando esse jovem moço nasce, o seu nome é Ciro. Quando Ciro nasce, aleluia, a Bíblia diz que o seu avô, por nome de Astíages, vai ter um sonho. E ele sonha que o seu reino estava sendo destronado pelo seu neto. Então o seu avô vai chamar o seu general chamado Hárpago. Esse general então leva a criança para longe, e o seu avô dá ordem para matar a criança. Porém, Hárpago se apaixonou pela criança no bom sentido. Hárpago amou aquela criança e não tira a sua vida, entrega um pastor para cuidar. O tempo vai se passar, Hárpago voltou. Agora há rumores de que a criança cresceu. Quando a criança cresce, ela retorna à realeza. O seu avô, quando fica sabendo, fica enfurecido, porque ele achou que a criança estava morta. Pois bem, Ciro já é mais jovem, moço, exerce a sua função de príncipe na Pérsia. O seu pai vai morrer. Quando morre, Ciro assume o reinado. Quando Ciro assume o reinado, ele vai ouvir a história e se lembrar de que o seu avô tentou tirar a sua vida. Ciro então se vinga do seu avô, mas ele não tira a vida de seu avô. Simplesmente, ao conquistar o domínio que estava sobre o domínio do seu avô, Ciro vai fazer com que o seu avô agora pague tributos a ele, com que o seu avô pague impostos. Ciro está crescendo, o seu império também. A Pérsia está crescendo. Já vou chegar no ponto final. A Pérsia está crescendo no... Glória a Deus. Cada vez mais. Ciro não para de conquistar as nações. E a próxima nação que Ciro vai conquistar é a nação de Babilônia. Glória a Deus. E Ciro agora, a Bíblia diz que ele se prepara para conquistar a Babilônia. Ele está do lado de fora. Enquanto ele está do lado de fora, Belsazar, rei de Babilônia, está se preparando
junto com seus convidados, para tomar um vinho de afronta a Deus, nos utensílios que foram trazidos pelo seu pai, Nabucodonosor. Quando ele se prepara para tomar um vinho de afronta a Deus, a Bíblia diz que uma mão misteriosa aparece na parede, e essa mão amedronta Belsazar. Pois bem, Daniel, que foi levado cativo, vai dar a interpretação ao rei, e vai dizer: olha, rei, o que o Senhor está me dizendo é que o seu reinado acabou, não tem mais jeito, você foi colocado na balança, mas infelizmente acabou, é o fim. Quando Daniel está terminando de dar a interpretação, a Bíblia diz, a história também vai dizer, que o império da Pérsia, sob o domínio de Ciro, invade a Babilônia. Quando ele invade a Babilônia, ele conquista aquele lugar. Vai se cumprir a profecia que foi escrita por Isaías há quase 200 anos atrás, que Ciro seria ungido de Deus para libertar o povo que estava cativo. Glória a Deus. O povo já não aguentava mais 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro babilônico. É quando Ciro vai chegar e vai libertar o povo. E algo me chama a atenção. Está escrito em Esdras 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, também por escrito, este decreto: assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia: Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Glória a Deus. Quando Ciro conquista, passado algum tempo, o povo vai trazer um pergaminho para Ciro e vai dizer: olha, você é ungido de Deus, você é na qual a Escritura está dizendo que libertaria o povo de Deus do cativeiro. Ciro se alegra com aquilo, e Ciro faz um decreto libertando o povo de Jerusalém para que retornasse à sua terra, mas para que reedificasse a casa de Deus, para que reedificasse o templo de Deus. Aleluia. O povo vai retornar. Quem sabe o povo está cantando o Salmo 140, 124. O povo vem cantando e diz: ora, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, não. Antes a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. O povo está retornando a Jerusalém, está cantando, está feliz. Mas quando o povo chega em Jerusalém, começa a dar início à construção, começam a reerguer o templo, a casa de Deus. Mas os samaritanos vão criar uma intriga, porque também queriam fazer parte, só que não deixam. E por causa disso vão fazer uma intriga e levar ao rei Artaxerxes, que Israel se levantou no passado, e não vai ser diferente agora. Vão se levantar contra você. O rei Artaxerxes então diz que não era para continuar, era para parar. O povo se entristece e o povo para de construir. Mas a Bíblia diz em Ageu capítulo 1, verso 1, do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo:
Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O rei Dário então vai dar continuidade à edificação da casa de Deus. Ele vai permitir, vai autorizar que o povo retorne e continue a construir. O povo já estava parado 15 anos sem continuar a reconstrução do templo. É quando Ageu, um dos profetas menores do Antigo Testamento, vai se levantar e vai dizer: é tempo de reconstruir o templo de Deus. É tempo de se reerguer, de levantar os muros. O povo então começa a se reerguer. O povo então começa a se despertar. O povo então começa a terminar a obra de Deus. E Ageu continua a dar encorajamento ao povo: o seu sacrifício não é em vão, vai ter recompensa. Porque o que estava acontecendo? O povo havia deixado, glória a Deus, de construir a casa de Deus, e agora estava dando início a construir os seus próprios fazeres, a fazer as suas próprias vontades, a fazer as suas belas casas, e deixou a casa de Deus de lado. É por isso que no início, quando eu li aqui Ageu 1, versículo 4, o Senhor está dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O Senhor estava chamando a atenção do povo, porque o povo já não ligava mais, estava ligado aos seus próprios interesses. Mas Ageu vai advertir o povo, Ageu vai chamar a sua atenção, e o povo vai se reunir, e o povo vai continuar a erguer o templo da casa de Deus. É aí que vai surgir aquele versículo na qual nós conhecemos, Ageu capítulo 2, versículo 9. Esse todo mundo sabe de cor: a glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a primeira. Eu já quero ser profeta na tua vida aqui essa noite. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente dos nãos, nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Eu não sei a situação que você está passando, eu sei que os dias estão difíceis, mas em meio a tudo isso, nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas para isso acontecer, é necessário reedificar o templo, é necessário edificar a casa, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando Ageu descreve isso, ele está se referindo a um templo feito por mãos de homem. Mas o véu se rasgou de alto a baixo, houve uma intervenção divina. O templo agora, na qual quero me referir, está em 1 Coríntios, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. O véu se rasgou, nós temos livre acesso à sala de Deus. Mas nessa noite eu quero fazer uma reflexão: como está o nosso santuário? É tempo de reedificação, é tempo de edificação. Glória a Deus. É bem verdade que desses últimos dias, esse santuário pode ter sido destronado em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Quem sabe o nosso santuário tenha desfalecido devido aos relacionamentos, situações conjugais, famílias. Mas eu quero te dizer essa noite: se Deus for o centro da sua vida, se Deus estiver, aleluia, em primeiro na sua vida, as coisas vão começar a nascer. Nós conseguiremos reedificar a nossa casa, conseguiremos
conseguiremos edificar em meio às circunstâncias. Não foi fácil para o povo viver no cativeiro 70 anos. Mas Deus liberou uma profecia 200 anos atrás, acerca de alguém que ainda iria nascer, por nome Ciro. Já tinha nome, não tinha nem nascido. Deus não erra. Quando Deus escolhe, Ele escolheu e acabou, Ele não volta atrás. Independente das circunstâncias, Deus te escolheu. Não. O projeto de Deus não sofre alteração. Quem pensa isso se engana. O projeto de Deus não pode sofrer alteração. É porque a gente vê o momento, as circunstâncias, mas Deus não vê como nós vemos. Quando Deus escolhe alguém, Ele já viu o final, Ele já viu como tudo vai terminar. Essa noite é noite de reedificação. Vamos reedificar o nosso tempo. Vamos se encher para que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 1 e 2. A glória do Senhor encheu a casa, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé. Que maravilha! Se essa noite estivermos no mesmo propósito, glória a Deus, no mesmo propósito de reedificação, que coisa linda! É Deus encher a casa com a sua glória, é Deus se manifestar, a ponto de não conseguirmos ficar em pé. Isso ainda é possível no dia de hoje. Ainda há manifestação do poder de Deus. Ainda, glória a Deus, o Espírito de Deus está na casa. Ele é o centro de tudo. Se Ele não estiver aqui, nada pode acontecer. Serão apenas palavras, pode até tocar o seu coração, mas quando você sair daqui, você continuará a fazer as mesmas práticas. Mas quando o Espírito de Deus está na casa, quando há manifestação, é diferente. Sairemos pensando, refletindo. Quem sabe algum de nós mudaremos, porque sabemos que é tempo de reedificar a nossa casa. O nosso corpo é morada do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glória a Deus. Nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 1,18. Aleluia. Diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Em meio a situações adversas, em meio às dificuldades, em meio às crises, o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, da fraqueza tiraram forças. Como se explica isso? Como tirar força da fraqueza? Eu não sei, Joel, mas eu sei que em meio à situação adversa, em meio às crises, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, se as coisas não estão dando certo para mim, em meio a tudo isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tassis, eu estou esperando o meu milagre, a minha promessa ainda não se cumpriu. Em meio a tudo isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes surgem conflitos na nossa alma, interrogações, porque nós somos falhos, somos seres humanos. Às vezes eu me pergunto também: Deus, será que vai acontecer? Como a irmã mais cedo ali, ela falou, às vezes tem projetos e nós questionamos a Deus: será que vai acontecer?
Será que vai dar certo? A vida é assim. Estamos sujeitos a tudo isso. Mas em meio a essas situações, não deixe de acreditar que o mesmo Deus que livrou Israel do cativeiro babilônico, que o mesmo Deus que escolheu 200 anos atrás um homem e deu nome para ele chamado Ciro, o mesmo Deus que se manifestou no templo que Salomão ergueu, esse mesmo Deus está sobre o domínio da tua vida. Esse mesmo Deus está aqui hoje para te dar a vitória. Esse mesmo Deus é Ele, na qual na fraqueza tiramos força. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda em nossas fraquezas. Não é mérito de ninguém, não. Quem pensa que é mérito se engana. Quem pensa que estar aqui hoje porque veio simplesmente por vontade própria se engana. É o Espírito de Deus que nos vocaciona, porque nós somos pó, precisamos da presença de Deus. Quando alguém chega a morrer, falecer, quando alguém vai ser enterrado no cemitério, o que fica ali é a sua matéria, é o físico, a sua alma, o fôlego de vida volta para Deus. Um dia, glória a Deus, assim como muitos já desceram à sepultura. Paulo chega a dizer um mistério no capítulo 53 de Coríntios. Ele diz: olha, nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados. Esse dia vai chegar, mas enquanto isso, cuide da sua matéria, cuide do corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não deixe ser levado por coisas vãs, porque as coisas vãs passam, e passam muito rápidas. Quantas experiências nós temos, que a gente olha, poxa, desculpa a palavra, era para estar na casa de Deus, mas não foi, se arrependeu, e lembrou que o tempo passou muito rápido. Acordamos hoje pela manhã cedo, alguns vieram ao EBD, mas quando olhamos, olha, o tempo se passou muito rápido, e eu preciso me encher dessa glória de Deus, e por isso vier a essa casa. Tenha certeza que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, não vai sair. Mas para isso acontecer, é necessário nessa noite entender que é necessário reerguer o templo. É necessário, é tempo de reedificação, de edificar a nossa casa, porque às vezes tem situações que precisam ser consertadas, tem situações que precisam ser ajeitadas. Às vezes é conjugal, é no relacionamento, e tem situações que a gente precisa consertar, para que as coisas comecem a dar certo em nosso meio. Mas em meio a tudo isso, o salmista, no Salmo 46, ele vai dizer que há um rio, cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Eu quero profetizar aqui essa noite que há um rio que está fluindo em nosso meio. Esse rio, aleluia, essas águas cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no nosso meio. Não seremos abalados, não. Se Deus estiver no meio, se Deus for o centro, não seremos abalados. Deus está em nosso meio. Deus é o centro das nossas vidas. Aleluia. Já vou terminar porque o tempo já está indo embora. Vamos se colocar de pé essa noite. Vamos fazer uma reflexão. Pandemia está acabando. Será que voltaremos mais fortes?
mais cheios? Será que nesse tempo de pandemia nós conseguimos reedificar o nosso templo? Será que conseguimos edificar a nossa casa? Ou melhor, casa de Deus? Porque o corpo é morada do Espírito, é o templo de Deus, é tempo de reedificação, é tempo de edificação, é tempo de se encher da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais 5 minutos e eu termino. Glória a Deus. Ageu foi um dos profetas menores. Ele estava cativo, e quando o povo retorna para Jerusalém, o povo volta feliz, volta alegre, porque percebe que tudo aquilo não foi em vão, tudo aquilo foi um projeto de Deus, e tudo aquilo tinha tempo para terminar. É tanto que o cativeiro babilônico, eles sabiam que duraria 70 anos. Por isso que quando Ciro vai reinar, ele vai dizer: olha, você, Ciro, é o rei na qual a Escritura está dizendo que libertaria o povo de Deus. Ciro não era cristão, mas a Bíblia diz, ou melhor, Deus disse a respeito de Ciro em Isaías capítulo 45. Ele diz: olha, Ciro, você não me conhece, mas eu sou o Deus que tudo formei, e eu estou te colocando adiante do meu povo, porque você vai destruir as nações e vai libertar o meu povo. Naquela época os reis costumavam cobrar tributos para que liberassem o povo, para que tivesse assim também, glória a Deus, para que recebesse algo em troca. Mas Ciro, quando liberta o povo de Jerusalém, Ciro não recebe nada em troca, porque ele sabia que o seu galardão não era aqui, o seu galardão era no céu. Ciro se alegra em saber que a Escritura mencionava ele. Ele liberta o povo volta para Jerusalém, o povo começa a edificar o templo, a reedificar. E o Senhor vai dizer em Ageu capítulo 2, versículo de número, glória a Deus, Ageu capítulo 2, versículo 3. O Senhor vai dizer: quem há entre vós que, tendo ficado em Jerusalém, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Aí versículo 9, o Senhor está dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, quem sabe você olhou, traçou um projeto e diz: ó, agora vai, agora eu vou conseguir, é o tempo de Deus, mas de repente não deu certo. Aí você ficou frustrado, não entendeu, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: ó, a glória da segunda casa, a glória dessa casa aí que você vai reedificar, a glória dessa casa que você vai começar a edificar será maior, muito maior do que a da primeira. Glória a Deus, aleluia. Eu vou terminar porque o tempo já foi embora. Que nessa noite possamos fazer tudo aquilo que o Senhor usou o profeta Ageu para divertir o povo. Hoje o Senhor está me usando para dizer: ó, é tempo de reedificação, é tempo de edificar essa casa, porque essa casa é templo do Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Essa palavra primeiro, ela fala comigo, porque eu digo sempre: eu tenho que melhorar para Deus, eu tenho que ser melhor para o nosso Deus. E que nessa noite nós possamos ser edificados por essa palavra e entender que Deus não erra, os planos de Deus não falham,
Os projetos não sofrem alteração. Não. O homem às vezes se confunde. Samuel errou. Samuel foi na casa de Jessé e diz: certamente Abinadab é o escolhido de Deus. Aí o Senhor vai dizer: ei, Samuel, não é assim não. Eu não vejo como você vê. Aí Deus vai lá e escolhe o menor da casa, por nome de Davi. É esse menor que vai ganhar o título de homem segundo o coração de Deus. É esse o menor da casa que vai colocar em seu coração a vontade de erguer um templo ao nosso Deus. Que nessa noite nós possamos reerguer o nosso templo. Tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta, como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória, ele disse que, glória a Deus, as aflições desse tempo não vão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Glória a Deus. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Aqui ninguém sabe se amanhã estará congregando aqui em Vidas conosco. Eu não posso dizer que daqui a um ano eu estarei aqui, mas o que eu posso dizer é que existe um Deus que subsiste pelos séculos e séculos. Existe um Deus que não falha. Existe um Deus que a sua palavra não volta atrás. Existe um Deus que te escolheu, e essa noite Ele está dizendo: olha, é tempo de reedificação, porque eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho te prometido. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, nós cantaremos do outro lado, aleluia, o hino da vitória. Glória a Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a igreja, em nome de Jesus, aleluia, amém.